está nos surpreendendo. Uma noite fria, mas o nosso coração não está frio. Amém, irmãos? Quem está com o coração aquecido aí, dá glória a Deus. Está aqui nessa noite uma vitória, né, irmãos? Quantos não tiveram oportunidade de viver esse dia? Nós amanhecemos, né? Diaconisa Sandra de joelhos aqui. E eu confesso que estava tão gostosa a cama, eu devia estar com as 4 cobertas. Mas eu falei, tem que levantar para aquecer minha alma. Diga assim comigo, irmãos: a vida muda quando a gente muda. Qualquer coisa que você fizer de mudança, aquilo acontece. Você muda algo de lugar. Eu estou muito feliz hoje, porque saímos daqui de manhã. Os irmãos sabem que a televisão do presbítero GDS estava condenada, televisão nova. E eu disse ao Senhor, é coisa simples, né, irmãos? Eu falei, Senhor, teu servo tem mais tempo de dizimista do que eu de vida. E eu queria que o Senhor honrasse ele, para que ele não comprasse uma televisão, né, nova, televisão de 3 mil e poucos reais. E um técnico tinha condenado. E eu levei para o irmão Renato, né? Renatinho. Eu falei com ele assim, tua mãe é ungida, rapaz. Irmãos, e a televisão já está funcionando na casa do dia de ré, amém, irmão? Deus é fiel. O homem condena, mas o servo do Senhor consertou a TV do meu querido irmão. A gente se alegra com a vitória do outro. A gente se alegra com as coisas simples, irmãos. Alguém que ganhou um martelo novo, nós vamos nos alegrar. Alguém que ganhou um carro novo, nós vamos nos alegrar da mesma maneira, porque Deus dá a nós aquilo que é necessário. Entenda uma coisa, irmãos. Imagina alguém que está te observando trabalhar, um servente. Você está ali na atividade. Poxa, aqui, se eu tivesse com sede, adiantava me dar um martelo, irmãos? Quem está morrendo de sede, adiantava dar uma TV nova? Eu não vou beber televisão. Deus te dá aquilo que você precisa. Senhor, eu estou aqui na tua obra, estou com uma sede, aí vem um copo com água. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus movimenta quando nós estamos também nos movimentando. Aleluia. Mas eu quero, nessa mensagem introdutória, que virão outras, né, até o Davi vai estar pregando aqui também sobre essa mensagem, sobre Deus em movimento. Toda a programação do mês, não só na campanha, mas as mensagens, elas vão sempre pairar dentro da movimentação de Deus. Uma coisa é certa, irmão, você pode até estar parado, mas Deus não está. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Primeira coisa que eu quero pregar, falar dentro dessa questão de movimentação de Deus, a gente vai lá para o livro de Gênesis, no seu capítulo 2, no seu capítulo 1, no versículo 2, lá no início da Bíblia. Diga assim comigo: Deus está presente e movimentando na criação. Desde o princípio, Deus está se movimentando. Interessante que ele começa assim: no princípio Deus criou, Deus está fazendo alguma coisa. A Bíblia inicia com Deus, pastor, em movimento. Aleluia. Mas como que é em movimento, irmãos? Entenda uma coisa: Deus, a gente não consegue entender, mas o movimento de Deus se chama Espírito Santo. Oh, glória! Olha só, no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma, vazia, não tinha nada certo, tudo informe. E no final, na parte B, versículo 2, diz: e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia ou pairava sobre a face das águas. Eu gosto muito da expressão pairava. Fui pesquisar o que significava pairar. Pairar significa voar devagar, quase imóvel.
Quem olha acha que está parado, mas Deus está trabalhando. Amém. Diz que ele pairava, ele sobrevoava de maneira mansa. Pairar significa se estabilizar no ar. Deus estava em movimento de maneira lenta. Ele não está parado. Às vezes na vida da gente a gente acha que Deus está parado, que nada vai acontecer. Não, mas Ele está se movendo sem você perceber. Quem já andou de avião percebe. O avião está a 900 km por hora, com aquelas turbinas. Você está olhando assim, você olha para fora, está assim. Pastor? Parado. Ele está em alta velocidade. Mas quando você olha para fora, ele está parado. Quem está olhando de dentro está achando que o movimento está devagar. Mas o movimento de Deus está acelerado na sua direção. Você está parado, mas Deus está movimentando a fora. E o movimento sempre faz a gente mudar de lugar. Você pode perceber, irmão, nunca um dia ser igual ao outro. Às vezes a casa é a mesma. Graças a Deus o marido e a esposa é a mesma. Os filhos estão fazendo bagunça, mas nenhum dia é igual ao outro. Deus está movimentando a terra. Deus está movimentando todas as coisas. E eu vejo aqui no livro de Gênesis, quando você vê tudo aquilo que Deus fez, eu percebo, irmãos, que Deus é detalhista. No seu movimento, Ele está pensando em tudo. Ele está pensando nos detalhes. Deus, Ele é sensível. Cada detalhe, sabe? Não é de qualquer jeito, não. Deus é sensível. Ele está pensando em você, nos detalhes. Ele está pensando na gente. Porque quando Ele estava criando todas as coisas, o que estava na mente dele era o homem. Eu vou fazer o homem, porque tudo. Irmãos, Deus fez coisas lindas, mas quando Ele criou o homem, Ele ficou muito feliz. Aleluia. Eu estou fazendo alguém a minha imagem. Imagem não é sentido físico. É o que eu expresso. O homem é puro. O homem tem intimidade comigo. Eu criei alguém que eu posso conversar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. A minha semelhança, irmão, Deus não criou o telefone, foi o homem. Deus não criou a luz, Ele criou o sol, mas a lâmpada que criou foi o homem. Capacidade criadora. Obrigada, Jesus. Mas quando você vê, irmãos, tudo que Ele estava fazendo, Ele tinha um alvo. Eu quero agradar esse que eu criei. Eu quero dar tudo para Ele. Então Deus, no seu movimento, Ele é detalhista. Ele faz acelerar. Porque Ele faz assim, haja isso no nosso tempo eram milhões de anos. Cada haja daquele. Né? Mas Ele é detalhista, Ele é sensível. Deus é artista. O ser humano não consegue fazer uma flor também. A gente olha assim, irmãos, tem flor, cada detalhe, a borboleta. Como é que pintou aquelas asas? Tem até uma canção, né? Que fala que a arte de Deus Deus, Ele é detalhista. Deus Ele faz arte, Ele é um artista. Deus, Ele é organizado. Ele não fez tudo de uma vez. Cada momento. Então entenda uma coisa, irmãos. Da mesma maneira como Deus criou o mundo, está movimentando, criando, pensando no homem, Deus está movimentando coisas pensando em você. Eu creio. Deus vai te surpreender. Eu creio. Pode ter certeza. Continua nessa tua força, porque Deus vai te surpreender. Aleluia, Pai. Vai ter um momento que você vai falar assim: Senhor, eu não imaginava que o Senhor ia fazer isso. Porque, irmãos, Deus, Ele surpreende. Ele fez tudo sem o homem ver. Mas deixou registrado para a gente entender que Ele sempre pensa em nós. Você já imaginou, irmão, ter um Deus que pensa em você? Obrigada, meu Deus. E aí, dentro do seu movimento também, Deus tem atenção. Deus fez tudo com amor. Você já percebeu que Deus faz tudo perfeito? Aleluia, Jesus. Deus tinha cuidado das coisas. Obrigada. Deus estava valorizando o homem quando criou todas as coisas.
E outra coisa, Deus está alegre. Aleluia. Eu estou feliz. Eu sei que o homem decepcionou Deus. Ele ficou assim, poxa, me arrependi. Me arrependi de ter criado o homem. Ele me decepcionou. Mas eu vou restaurar o homem novamente. Amém, Eu quero ele agora do meu lado. Amém, Ele enviou Jesus. Imagina um Deus que veio à terra. Ele não precisava. Mas ele ultrapassou o tempo por amor a nós. Obrigada, meu Se fez carne para viver a nossa. Imagina Deus criar o homem e se fazer carne para viver. Eu amo tanto vocês. Olha o que Jesus diz em João 14. Não fique preocupado no seu coração. Mas crentes em Deus, crentes também em mim. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas, por isso eu tenho dito, vou preparar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, Obrigada, meu Deus. para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Irmãos, Deus nos quer perto dele. Amém, Jesus. Você está Grande. entendendo porque às vezes você sente uma alegria imensa? Porque a gente está no propósito daquilo que Deus estabeleceu. Deus é um Deus de proximidade, de relacionamento. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Então, essa primeira impressão de Deus em movimento, Ele está em movimento para criar. Entenda uma coisa, irmãos. Não existia na época de José o cargo de governador do Egito. Mas o movimento de Deus criou algo para ele. Deus vai criar algo que não existe para você se precisar. Se você estiver, por que ele fez aquilo? Porque José estava em movimento. Então, irmãos, nós somos filhos do vento, a Bíblia diz. Então nós estamos sempre em movimento. Essa vontade que às vezes dá em nosso coração de fazer algo, de orar, de jejuar. Só o movimento de Deus vai me tirar da cama nessa manhã, nesse frio, irmão. Oh, glória. Eu voltei com esse calço e coloquei esse joelho no chão. Né, organização? A gente às vezes geme quando bota o joelho no chão, mas quando a gente levanta nunca é igual mesmo. Aleluia, O Jesus. semblante nosso, a gente já está alegre no Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero destacar dentro do movimento de Deus, que Ele está movimentando para criar coisas. Isso significa que Deus, nesse movimento, Ele está fazendo pensando em nós. Deus ama tanto o ser humano que levantou o próprio ser humano para ganhar o ser humano. Ele não permite nem que anjo fale. Embora que em alguns países fechados tem pessoas que estão tendo experiência com o próprio Jesus. Aleluia. Em países fechados, que não pode entrar o Evangelho, Jesus entra lá. Não tem cadeia, não tem porta para Jesus, não. Ele atravessa a porta. Amém, Jesus. Mas olha só, diga assim: Deus se movimenta Deus se movimenta para criar. para Diga: Deus se movimenta Deus se movimenta para habitar em para nós. habitar em nós. Esse mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, quer dizer, se movia de maneira vagarosa, lenta. Esse Deus pairou sobre a vida dos discípulos lá em Atos 2. Olha lá para você ver. Abre no capítulo 2 de Atos. Aleluia, Pai. Olha o que esse movimento faz. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele estava pairando, Isa. Ele estava pairando sobre a face do abismo, sobre as águas. Mas depois diz que Ele estava pairando e Ele pousou. Você sabe o que é pousar? Eu fui pesquisar. A raiz do verbo pousar significa descer no alvo certo. Eita glória. Aleluia. Diz que esse Espírito que criou, ele parou para fazer o homem movimentar, para fazer a igreja andar, Amém. para fazer a igreja mover com sua ação. Entende o seguinte: Deus não está parado, mas quando ele foca em algo, quando ele aterriza, quando ele desce, quando ele para, é para fazer algo andar. Amém, Jesus. Glória a Deus.
quando nós estamos fazendo a obra dele, nós estamos movendo pelo mover dele. Amém, Senhor. Aí ele conta em Atos 2 que houve a descida do Espírito. Versículo 2 diz que houve de repente veio um vento, irmão, e vento não para. Você está vendo ele, mas ele não para. Não é isso? Liga o ventilador na tua casa. Você vê assim, ó, tá tudo normal, mas a sua roupa está balançando. Se for cabelo liso, está balançando. O nosso duro não balança não, mas cabelo liso balança, né? A cortina está balançando. Você olha assim, por que está balançando ela? Você não está vendo, mas Deus está movendo. O vento do Espírito está. Então ali naquele momento aqui houve um barulho como se fosse um som, com um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, porque o movimento de Deus traz preenchimento, e diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais fizeram o que, irmão? Pousaram. Pousar significa descer num ponto fixo, num alvo certo. E diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então o movimento de Deus fez o quê? Fez com que a igreja sentisse. Fez com que, quem é a igreja? Somos nós. Por isso que às vezes, né, assim, a gente aqui dá uma vontade de pular, né? Por quê? Porque Deus está movimentando, irmãos. Às vezes a gente está aí, mas uma igreja, irmãos, naquela terça-feira que me chamaram para pregar aqui, meu coração estava transbordando. Eu já sabia o que Deus queria falar, eu já sabia o que Deus queria fazer, eu só não sabia como que ia. Aí a gente começa a falar, o Espírito Santo vai soprando, vai soprando, vai soprando. Aí você vê, irmãos, a coisa é tão séria que tem pessoas que choram quando recebem algo que dói. Mas o Espírito Santo bate sem dor, né? Pessoas vai saindo lágrimas, ele vai mexendo, vai movendo, vai movimentando, e vai fazendo que a gente seja curado. O Espírito Santo está trabalhando, irmão. Ele está trabalhando na minha casa, está trabalhando na minha vida, está trabalhando em você também. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui diz que o mesmo Espírito que estava lá no início da criação é o Espírito que está no início da igreja. O mesmo Espírito que estava movimentando para criar o homem é o mesmo Espírito que está trabalhando no caráter do homem. O mesmo Espírito que estava lá nas coisas informes é o mesmo Espírito que está preenchendo, fazendo o pescador de peixe se tornar pescador de homem. Fazer com que a igreja foque em almas e não em coisas. Obrigada, Jesus. Aleluia. Só o Espírito Santo faz essas coisas. Aleluia, Senhor. E é interessante, irmãos, que nesse texto de Atos diz que Deus interrompeu o seu pairar para aterrissar no alvo. E quando Deus faz isso, aqueles discípulos simples se tornam potências. Aleluia, Jesus. Aquele homem que falava sem pensar, Pedro, que tinha aquele ímpeto de falar sem pensar no que estava falando, se torna um pregador e ganhador de almas. Aleluia, glória a O Deus. movimento de Deus nos faz ganhador de alma. O movimento de Deus nos faz amar o perdido. O movimento de Deus nos faz valorizar o outro. O movimento de Deus nos faz oportunistas. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Quem joga futebol sabe. O jogador que está em movimento, ele é muito difícil de marcar. E Deus está em movimento, a gente não pode parar. Aleluia. O jogador que para, ele é fácil de ser marcado. E nós temos que estar em movimento. Deus sabe. Ora nos cantos. Onde já dá uma pancada na gente, mas agora derrubo ele. A gente cai. Mas em vez de cair no chão, assim, esborrachar no chão, a gente já cai de joelho. A gente já cai orando. Aí quando a gente cai, vem uma mão poderosa e nocauteia o inimigo, porque tem alguém lutando por nós. Amém. Irmãos, quem tem nos mantido de pé não é a nossa força, é o movimento de
É o movimento de Deus que nos dá, que deu força para aquele filho pródigo lá no meio, e aquela consciência, eu levantarei, ele não sabe nem como ele foi. Aí o movimento de Deus foi lá buscá-lo, porque sabia que ele tinha a possibilidade de não conseguir chegar. Quando a gente se aproxima, Deus corre na nossa direção. Irmãos, eu vejo Deus assim, com pressa em fazer obras na nossa vida. Eu vejo Deus assim, com pressa em não nos dar ministério. Eu não preciso de ministério para ganhar alma. Eu não preciso de ministério para ser um pregador. Eu não preciso. Eu preciso de unção. Deus Santo, poderoso. Olha só. Aleluia, Jesus. Quando eu digo, diga assim comigo, Deus se movimenta Deus se movimenta para criar. para criar. Deus se movimenta Deus se movimenta para habitar em para nós. habitar em nós. E Deus se movimenta Deus se para nos movimenta encher. para nos encher. Obrigado. Mas isso que aconteceu em Atos 2, Jesus outrora tinha dito. Lá em João, no capítulo 16, do 7 ao 11, fala que esse Espírito que pairou dentro do homem, a função dele era convencer o homem do pecado. Abre para você ler lá em João, no capítulo 16, está aí pertinho de Atos mesmo. Olha só, João capítulo 16, versículo 7. Todavia, disse Jesus, vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando esse Espírito que pairava sobre a face das águas, que ia derramar sobre os discípulos, que ainda não tinha acontecido, quando esse Espírito vier, ele vai ter função. Ele vai convencerá o mundo do pecado, da justiça. Isso quer dizer o quê, irmão? Esse Espírito que movimenta, ele nos traz consciência. Ele nos traz consciência de pecado, consciência de erro, dor na alma. Ele abre os olhos, ele provoca mudanças, ele prepara. E ele fala assim, olha só, e continuando, versículo 13. Mas quando esse Espírito que pairava e que vai descer sobre o homem, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, Jesus. Só anda na mentira quem quer. A gente só erra sabendo. Você não foi enganado. A gente não cai porque foi enganado. Porque a gente cai sabendo que não é errado. A gente não fica certo. Então esse Espírito diz que ele vai guiar. Isso significa que ele vai nos preparar. E ele fala assim, no final desse versículo, fala, nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir. Esse Espírito nos prepara para aquilo que virá. Isso significa, irmãos, que nada que está acontecendo nos assusta, ou deve nos assustar, porque a gente sabe como que vai terminar essas coisas. A gente sabe como que vai terminar. É como se você lesse um filme sabendo o fim dele. Você já imaginou? Você está ali vendo um filme, se você sabe o fim dele, ele fala, irmãos, que no final das coisas vai ficar difícil de estar na terra, e o Espírito Santo vai nos tirar da terra. Aleluia. Então ele aponta para o futuro. Então ele guia o homem em toda a verdade. Irmãos, a gente nesse tempo, nós precisamos ligar o piloto automático. Fecha os meus olhos e fala assim, Espírito Santo, me guia. Me guia, porque se eu for com meus olhos eu vou errar. Se eu for com meus olhos eu vou pecar. Então eu preciso do Espírito Santo, que o Senhor está no controle. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Guia mesmo, Jesus. O Espírito Santo precisa, por quê, irmãos? Que às vezes o diabo cria ilusão. E a gente precisa olhar e falar, Jesus, olha, eu quero fechar os meus olhos, eu quero confiar, quero que isso segure na minha mão, porque se eu olhar, eu vou errar o caminho. E o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos movimentar na direção certa. O Espírito Santo é que nos prepara para aquilo que vai vir. Aí diz que no versículo 14 ele vai glorificar. Por quê, irmãos? O movimento de Deus é para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Então eu tenho uma responsabilidade, porque as pessoas estão me assistindo. Irmão, você sabe por que o diabo quer nos manter caídos?
Porque tem um monte de gente que nos observa sem a gente saber. Tem um monte de gente que se espelha em você. Tem um monte de gente que está assim te assistindo e fala assim: poxa, eu quero ter um casamento igual aquela pessoa. Eu quero, olha, aquele homem ali, aquela mulher firme. Tem um monte de pessoas que estão caídas e falam assim: você que se levantou, vou me levantar também. Aleluia. Nós somos exemplo. Nós somos luz. Nós estamos brilhando e isso incomoda o inferno. Por isso, eu lembro, pastor, aqui um dia que nós fomos pregar numa igreja, teve um profeta que olhou para mim, eu estava com uma camisa e uma calça bege e uma gravata, e ele disse assim: olha, pastor, eu estou vendo o senhor. Daqui para cima o senhor está bege, mas daqui para baixo o senhor está verde. O senhor está passando numa moenda. Esse é o preço da unção que é ti. Você sabia que a unção tem preço? Você sabia que a unção que nós carregamos, ela tem um preço? Às vezes ele passa por luta, porque Deus está nos preparando para receber aquela unção que Ele nos deu, porque Ele está movimentando no espiritual para nos entregar algo, e eu tenho que estar preparado. Então entenda uma coisa: Ele está me preparando para algo grande. Você pode dizer isso? Deus está movimentando porque Ele está me preparando para algo grande. E eu digo, irmão, que o melhor de Deus Ele está comigo agora. Você não experimentou o melhor, mas o melhor de Deus está comigo. E olha só, por que esse Espírito pairou? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,19 diz que o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que pairou lá para encher, ele hoje está dentro de nós. O próprio Jesus, lá em João 14,17, diz que esse Espírito Santo, ele não nos deixaria órfãos, e que esse Espírito que pairava sobre a face das águas, esse Espírito, ele habitaria em nós. Ele estaria conosco e em nós. Amém. Então o Espírito Santo, ele está ao nosso redor e está dentro de nós. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Depois de cheio. Agora, o que acontece depois que o Espírito pairou? Houve mudanças espirituais na vida dos discípulos. Eles nunca mais pararam. Não se faz a obra de Deus sem movimento do Espírito. Não se canta sem movimento do Espírito. Pode até cantar, mas para movimentar precisa do Espírito. Há muitos cantores com voz linda, mas quando cantam não acontece nada. Mas tem aqueles irmãozinhos que cantam, errando até letra, mas sai dinamite da boca dele. Entende, irmão? Às vezes tem pessoas que tocam excelente, mas tem o toque de Davi. Eu não sei se ele era muito bom na harpa. Diz que ele tocava, mas a questão não era a sua capacidade de tocar, mas a unção que quando ele tocava acontecia. Deus está movimentando. Então, houve mudanças espirituais. Eles falaram em línguas, irmão. Coisas que eles não faziam, eles passaram a fazer. Diz que eles foram cheios, eles foram revestidos, um controle do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o movimento de Deus ele é controlado, pastor. Diz que eles falavam a língua que o Espírito concedia. Então não sou eu que movimento, é Deus que me movimenta. Então diga assim: Espírito Santo, eu permito que o Senhor me movimente. Você vai ter sentimentos que você nunca teve. Você vai ter vontades que você nunca teve. De hoje em diante eu quero profetizar, irmãos, que nesse mês de julho vai ser um mês onde Deus vai te movimentar e Ele não vai parar mais. Amém, Jesus. Pode até surgir outra campanha, mas não deixe, não pare, porque Deus não para. Aleluia, Jesus. Deus está em movimento, fazendo de pescadores de homens em pescadores de peixe, em pescadores de homens. Deus nos enche, irmão, para que nós possamos ganhar almas. Obrigado. Fique de pé. Não vamos delongar mais, porque até aqui Deus me permitiu falar. Eu quero que você se levante, feche seus olhos e fale assim: Senhor, eu quero ser revestido. Oh, aleluia. Diga para Deus que você nessa noite quer abrir mão do seu controle, quer abrir mão daquilo que você pensa,
Diga para Deus: Senhor, nesta noite eu quero fechar os meus olhos e deixar que o Senhor guie. Nesta noite eu quero ser cheio. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: Deus movimentou lá no início da criação, Deus movimentou ali no início da igreja, e Deus, irmãos, o movimento de Deus já aconteceu e está acontecendo na minha e na tua história, você está percebendo. Mas nessa noite eu quero que você entre dentro desse avião que se chama Deus e deixa ele movimentar. Deus está dentro de você e você está dentro de Deus, e assim vai. Então, Pai, em nome de Jesus, que os dons sejam despertados na vida do teu povo, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa agora visitar cada lar, cada casa, ó Deus vivo, aonde tiver esse vídeo sendo entrado, que esse lar seja invadido com a presença do Deus em movimento. Deus está movimentando, deixa Deus movimentar você. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Receba nesta noite a unção do movimento de Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vai te ajudar. Amém? Sexta-feira nós vamos ter aqui, né, pastora? 8 horas da manhã, uma busca do Espírito Santo. Deus vai movimentar na gente. Vamos ter um café com palavra? Sábado, 3 horas da tarde. Tá bom, irmãos? Células, e nós vamos assim, prosseguindo. Pode abraçar o teu irmão, vai nessa tua força que Deus é contigo.